Vamos lá. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de eclesiologia. Eclesiologia, os irmãos se lembram, né? Que é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja. Nós vimos no domingo passado alguma coisa sobre fundamento e identidade da igreja. Trabalhamos que a igreja, ela é de Cristo, não de homens. Isso é fundamental, é essencial. Nossa igreja, a igreja é bíblica, porque ela é fundamentada nas escrituras sagradas, e no nosso caso em especial, nós somos batistas. Nós temos alguns distintivos da nossa fé. Depois nós podemos estudar com mais profundidade. Nós vimos também que na Bíblia algumas denominações, as maneiras como a Bíblia é apresentada. Vimos a diferença de igreja universal, igreja local, igreja invisível, visível. E nós começamos a tratar a respeito da autoridade suprema da Igreja do Senhor, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Isso é fundamental. E os irmãos já se lembram, até como um dos princípios da Reforma Protestante, o sola Escritura, somente a Escritura. E é importante sempre que a gente lembre que o sola Escritura não significa que nós excluímos a tradição, a razão, a experiência humana, nada disso. Tudo isso também tem sua importância, mas tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa única regra infalível de fé e prática. Então, claro, nós temos na tradição da igreja, os pais da igreja, os escritos, por exemplo, de Agostinho, também nós abraçamos tudo que esses homens de Deus, ao longo da história da igreja, escreveram. Tudo não, tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, né? Mas sempre tem que passar pela autoridade suprema das escrituras sagradas, né? E nós vimos então que a Bíblia é a revelação escrita de Deus, a autoridade final, inerrante, infalível, suficiente e normativa. Eu não sei se eu já tinha começado as implicações práticas do sola Escritura, mais um aí. Eu não sei se eu já tinha iniciado isso, mas eu reviso, ou então a gente começa falando agora. Mas existem algumas implicações. E veja que nós estamos estudando a doutrina da igreja, e eu faço menção à importância da Bíblia Sagrada, que é a bibliologia, né? Que é a doutrina da Bíblia. Porque é a base de tudo que nós cremos. Nosso comportamento e conduta também está fundamentado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, quais são as implicações desse sola Escritura para a igreja? Eu penso que é a partir daqui que nós vamos começar hoje, né? Eu coloquei alguns pontos aqui, são 5 pontos. A primeira implicação é doutrinária, a doutrina. Doutrina é ensino, tá bom? Então, todo o ensino na igreja é fundamentado na Bíblia Sagrada. Então, a igreja do Senhor ela não se prostra diante da filosofia, da história, da psicologia, nada disso. A ciência do homem, de alguma maneira, enquanto razão, enquanto busca da verdade, tem pontos de contato e também deve ser submetida à palavra de Deus. Mas até a ciência, às vezes, tem pontos que contrariam a palavra de Deus. E aqui nós precisamos estar alertas, atentos. Então, nós defendemos a chamada verdadeira ciência. A própria Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, se desenvolveria. E Deus, ele usa a ciência, ele dá base para a ciência. Então, nós não temos nenhum problema com a ciência humana. Mas quando a ciência ela afronta a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. Então, principalmente as ciências do final do século XIX, ciências sociais, psicologia, antropologia e tantas outras ciências humanas, aí eu não falo tanto da ciência, as ciências naturais, vamos dizer assim, como, por exemplo, a biologia, a física, que você usa lá o método científico, você tem condições pela observação, a experimentação, com o tempo, provando hipóteses, teses, chegando a leis, umas leis da física, isso é uma coisa.
E nós sabemos que existem fraudes ao longo da história, pessoas tentando provar algo com base em fundamentos enganosos, mentiras, falácias, né? Igual, por exemplo, o evolucionismo, o darwinismo, já basicamente refutado por muitos cientistas, embora ainda é muito comum defender o evolucionismo como se fosse uma verdadeira lei, quando não uma religião, né? Mas muitas das supostas evidências já foram demonstradas ao longo da história que eram falácias, eram mentiras forjadas por cientistas inescrupulosos que procuravam evidências daquela teoria e não conseguiam, né? Enfim. Mas sim, nós temos uma ciência verdadeira, pautada na verdade, com evidências e alinhadas à metodologia científica, né? Agora, as ciências humanas, irmãos, e nós vamos tratar em outras oportunidades, requer uma atenção especial, porque aí fica mais no campo filosófico. Em alguns aspectos, eles usam a metodologia científica, mas quando entra muito em campo filosófico, dá uma margem a abandonar os preceitos, os mandamentos bíblicos, a palavra de Deus, e partir mais para o campo natural, naturalista, materialista, né? O que pode trazer algum problema. Ao longo dos tempos, nós vamos tratar de alguns assuntos, tanto na psiquiatria, na psicologia, a sociologia, a própria filosofia que se afastou do aspecto metafísico, do aspecto religioso, e precisa ser avaliada também a filosofia da religião. Enfim, tem muita coisa aí para a gente estudar, né? À luz da palavra de Deus. Pregação. Pregação precisa ser fiel ao texto bíblico. Os irmãos percebem que aqui nós temos o costume, o culto da noite, o principal culto, embora todo culto é importante, é culto de adoração ao Senhor, né? Mas o culto da noite nós fazemos séries de exposições de livros da Bíblia. Então, do primeiro versículo de um livro até o último, versículo a versículo, nós fazemos a exposição. Isso é a Bíblia falando com a igreja. Então, vocês não vão ter muito risco, embora eu seja falho, né? Provavelmente, às vezes, eu falho um pouco para mais, mas, via de regra, quando nós lemos a palavra de Deus, explicamos a palavra de Deus e aplicamos essa exposição bíblica, nos dá uma segurança de que a igreja está recebendo alimento sólido, o alimento espiritual, a palavra de Deus, e não filosofias, não doutrinas de homens, filosofias vãs. Tá bom? E eu também não quero dizer, para quem tem um pouquinho mais de entendimento, que somente exposição bíblica que é valorosa, que tem valor, né, na pregação. Não. Também tem, às vezes eu prego aqui também sermões temáticos, não tem problema algum. Não tem problema algum, não é só exposição bíblica. A vida cristã também tem implicações diante do solo Escritura. A Bíblia tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. Aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos, tudo que precisamos para a vida e piedade, conforme 1 Pedro, está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Irmãos, guardem uma coisa no coração. A cultura é muito perigosa para ser uma bússola moral e espiritual para nós. Porque a cultura do homem, ela é eivada de várias coisas que contrariam a vontade, a palavra de Deus. Romanos 1 deixa claro que Deus está irado contra os homens que trocam a verdade, a justiça pela mentira, que serve a criatura ao invés do Criador. Então, quando você se debruça sobre a cultura, você corre o risco de ter coisas que estão alinhadas com Deus e coisas que são contrárias a Deus, contrárias à palavra de Deus. Portanto, é preciso atenção, muita atenção, quando nós colocamos a cultura como bússola norteadora da nossa vida. Na verdade, a nossa vida, nós cristãos, deve ser norteada pela palavra de Deus. Nossa conduta, comportamento, relacionamentos, a nossa vida na igreja, a vida na família, no trabalho, a vida em sociedade, tudo tem parâmetros bíblicos. É aqui que nós aprendemos como devemos agir. Tome cuidado com os ensinamentos da cultura. A cultura é muito perigosa.
e pode nos afastar. E, lamentavelmente, alguns púlpitos de igrejas evangélicas têm sido invadidos por doutrinas estranhas, espúrias, que não têm base na palavra de Deus. Não por acaso igrejas têm se afastado dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque as pessoas permitiram que a cultura moldasse a igreja. E, na verdade, a palavra de Deus deve moldar nossas vidas. Se nós temos uma lente, está bem suja aqui minha lente aqui, mas se nós temos uma lente para fazer a leitura do mundo, são as lentes das Escrituras Sagradas. Então, leia o mundo, compreenda o mundo à luz da palavra de Deus, não o contrário. As pessoas vêm com os preceitos, os valores do mundo e tentam entender a Bíblia. Aí distorce a palavra. Ao invés de extrair da Bíblia o que Deus está falando, elas querem colocar palavras na boca de Deus, que é terrível. Outra implicação importante, liderança eclesiástica. Então, os oficiais da igreja, embora a liderança seja, no nosso caso, os pastores, mas aqui nós temos como oficiais da igreja pastores e diáconos, né? Os pastores são líderes servos, os diáconos são servos, né? Para as questões práticas da igreja. Toda a liderança da igreja, no nosso caso aqui, diretoria estatutária ou jurídica, também a eclesiástica, que são os ministérios ou departamentos, qualquer liderança da igreja, o ministério pastoral, toda a liderança da igreja tem autoridade delegada por Deus. Não tem toda a autoridade. Quem tem toda a autoridade é somente Jesus, é Deus. Agora, o Senhor, ele concede uma parcela de autoridade. As autoridades civis, os governantes, eles também têm autoridade, numa esfera diferente. Então, as autoridades civis não podem interferir nas questões espirituais e vice-versa. Só que nós, à luz da palavra de Deus, nós podemos influenciar e devemos influenciar o mundo. A Bíblia diz que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Se não influenciarmos os nossos governantes, especialmente o poder legislativo, e agora o judiciário também tem feito leis, né? Se nós não influenciarmos, cada vez mais surgirão leis que contrariam a palavra de Deus, até o limite de proibirem nós professarmos nossa fé. Nós precisamos ter em mente que o nosso Estado é laico. Laico não é um Estado ateu. Estado laico é no sentido de que o Estado não privilegia nenhum tipo de fé. Mas, ao mesmo tempo, até o preâmbulo da nossa Constituição Federal fala em Deus. Os princípios de nossa norma constitucional são pautados, aliás, de todo ordenamento jurídico no Ocidente, são pautados nos valores cristãos, e hoje estão tentando se afastar disso. Porque o grande problema de alguém que não crê em Deus, talvez o calcanhar de Aquiles do ateísmo, qual é o padrão de moralidade? Para nós é simples, é a palavra de Deus. A verdade objetiva, a verdade absoluta, supracultural, está aqui, na palavra de Deus. Agora, quem não crê em Deus, como é que faz para dizer o que é certo e errado? E aí cada um diz uma coisa. A verdade é que não tem parâmetro. Cada um faz o que quer. Mas nós temos consciência de que há um Deus no céu. E ele estabelece, e desde toda a eternidade, o que é certo e errado. E a palavra de Deus mostra para nós a verdade objetiva, não é subjetiva. Cada um pensando o que quer, fazendo o que quer. Não, a palavra de Deus traz a verdade objetiva. E nós temos o dever de influenciar a nossa sociedade, para que não passem leis que promovam coisas contrárias à palavra de Deus. Aborto, união civil homossexual, e tantas outras coisas terríveis. Eutanásia. Eu vi aí nas redes sociais uma moça de 25 anos, estão relembrando, que decidiu tirar a própria vida e entrou na justiça e me parece que tem conseguido êxito.
na justiça, eu acho que da Espanha. Imagina, tudo bem, tem todo um histórico aí, uma moça, um histórico de vida muito sofrido. Mas será que justifica tirar a própria vida? À luz da palavra de Deus, não justificaria. E, finalmente, a tradição da igreja. Qual a grande diferença? E nós precisamos, às vezes, fazer um ponto de contato com a Igreja Católica Apostólica Romana. Por que é importante? Por exemplo, eu fui católico. O Brasil ainda é o maior país católico do mundo, salvo engano. Me ajudem aí se eu estiver errado. Salvo engano, é o maior país católico do mundo. Então, o catolicismo, por exemplo, a cidade de Itaquaquecetuba, eu sei que foram jesuítas que tiveram forte atuação na organização desta cidade. E o Brasil, em termos gerais, da história, tem raízes católicas, católica romana. Então, nós precisamos trazer sempre uma comparação respeitosa, nunca afrontando e atacando pessoas, mas debatendo e discutindo ideias, doutrinas, porque nós não cremos conforme os romanistas creem, os papistas creem. Então, a tradição da igreja, nós também aceitamos boa parte da tradição da igreja, que são ensinos dos pais da igreja, ensinos que nós vemos aí, olhando no corredor da história, grandes homens de Deus trouxeram ensinamentos preciosos, por exemplo, sobre a trindade, a dupla natureza do Senhor Jesus Cristo, e tantas outras. Só que a tradição não está acima da Bíblia Sagrada e nem pede igualdade. E os católicos, que não são nossos irmãos em Cristo, os católicos, eles defendem que a Bíblia Sagrada está em pé de igualdade em nível de autoridade com a tradição e o magistério, o ensino da igreja. Nós não cremos assim. Para nós, numa hierarquia de normas, de leis, vamos dizer assim, a Bíblia Sagrada está no topo. E toda a nossa tradição, a nossa experiência e razão, tudo tem que ser submetido à apreciação da palavra de Deus. Tudo. John Wesley, ele elaborou o que ele chamava de hoje se chama de quadrilátero wesleyano. O que é isso? Então, diferente, ou confrontando a ideia romanista de Bíblia e tradição no mesmo nível de autoridade, John Wesley ele falava: nós temos um quadrilátero. Não que ele falava assim, mas depois se denominou quadrilátero wesleyano, porque tem 4 pontas: Bíblia, tradição, razão e experiência humana. Agora, a Bíblia, qual a relação disso tudo? Então, quando você vai observar alguma doutrina, você sempre vai estudar à luz dessas 4 expressões, vamos dizer assim. Mas sempre a Bíblia é que vai filtrar o que está certo e errado. Então, a tradição, os ensinos ao longo da história, e nós aprendemos muito com o passado. Muitas heresias do passado se repetem com nomes diferentes hoje, atualmente. Então, quando conhecemos a história da igreja, nós evitamos de cairmos em erros. Então, tem sua importância, sim, a tradição, o uso da razão. A apologética cristã, que é a defesa da fé cristã, usa muito a razão, o raciocínio lógico. Isso tem sua importância, mas tem que sempre passar pela palavra de Deus. E até a experiência humana, em alguma medida, também contribui para o nosso conhecimento, mas sempre passando pelo crivo da palavra de Deus. Tudo bem? Todos estão entendendo até aqui? Ponto 4. Governo e estrutura da igreja. Então, o reino de Deus tem sempre ordem, irmãos. Nosso Deus é um Deus que estabeleceu e criou todas as coisas com ordem. Nós temos a ordem da criação. E o Senhor, na ordem que estabeleceu a criação, ele estabeleceu também no relacionamento entre os seres criados um tipo de hierarquia.
Então, veja que o movimento feminista radical vai, aqui no Ocidente, lá pelas décadas de 1960, que está na esteira de revolução sexual, se levanta contra essa ordem, subverte essa ordem que Deus estabeleceu. Então, sob uma bandeira até legítima, né, as mulheres procurando direito de voto, direitos civis, depois igualdade em algumas áreas, igual no trabalho, enfim, são bandeiras legítimas, mas isso daí funcionaria como uma cortina de fumaça para pleitear uma igualdade absoluta e, quando não, inverter as distorções que já existiam no Ocidente, o homem pisoteando, oprimindo a mulher. Parece que agora querem a inversão, é a mulher oprimindo o homem. E nós chegamos num nível tal de loucura, de afastamento da realidade, que hoje olha só a loucura, o nível que chegamos. Hoje a pessoa não sabe definir o que é uma mulher. Uma coisa tão óbvia, né? Mas o ser humano longe de Deus se afasta tanto da realidade porque ele se afastou de Deus e entra nessa espiral de loucura, cada vez mais se afastando de Deus e cada vez mais se afastando dos fatos, da realidade. Então, hoje as pessoas, em ambiente acadêmico, olha aí as ciências humanas, eles separam o sexo. Nós conversamos com jovens aqui, identidade de gênero, a cultura contemporânea e a cosmovisão bíblica. Então, eles separam a ideia de sexo, de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Eles elaboram um monte de palavras e definições tentando fugir da realidade. Só tem dois sexos, homem e mulher, macho e fêmea, ponto. É biológico, é determinado biologicamente e está equivalente ao gênero. Aliás, gênero a gente aprendeu é língua portuguesa, né? Com as palavras. Né? Mas, enfim, olha que nível que nós chegamos na sociedade. Olha o perigo da cultura. E nós precisamos, de maneira respeitosa, amorosa, espiritual, estarmos preparados para batalhar diligentemente pela fé que nos foi confiada. A apresentar a razão da esperança que há em nós. É tudo que a palavra diz. Sempre respeitosamente. Não entrando em debates inúteis. Tem gente, irmãos, não perca o seu tempo. Tem gente que não está aberta a discussões e debates saudáveis, produtivos. São pessoas que têm o coração fechado. E quando você começa com argumentos, desmontar o pensamento dela, ela vai gritar, ela vai te agredir. Então não adianta perder tempo, é pérolas aos porcos. Agora, aquele que estiver com o coração aberto, e é o próprio Deus que faz isso, está disposto a ouvi-lo e a argumentar, é a oportunidade que nós temos de mostrar a realidade, o fato. Então, olha, falei tudo isso para falar de governo e estrutura da igreja, porque tem ordem. Aqui não é a casa da mãe Joana, não é assim que falavam, né, antigamente? Não, aqui tem ordem, tem estrutura. Primeiro, o cabeça da igreja é Cristo, não é o pastor. Não é o bispo, não é o apóstolo, não é o padre, não. Igreja de Cristo. Cristo é a cabeça. E é a cabeça que dá a direção. Efésios 1, 22, 23. Vamos ler o texto? Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Cristo, cabeça, igreja, o corpo de Cristo, corpo místico, o corpo espiritual de Cristo. Colossenses 1,18. Colossenses
1:18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Tudo bem, irmãos? Hoje vocês estão muito quietinhos. Mas é bom que eu estou aqui falando a palavra, ensinando, e estou ainda ouvindo aqui o louvor das crianças. Então, está bênção pura aqui. Né? E só está faltando as perguntas e as sugestões, os comentários de vocês, que é EBD. Pode participar, viu, igreja? Estou achando vocês muito quietinhos. Então, vamos lá. Cris, pastores. Os pastores são líderes servos espirituais que ensinam e cuidam do rebanho. Nós já trabalhamos a questão de ministério pastoral, diaconal, então não vou aprofundar tanto nisso. Diáconos, servos que cuidam das necessidades práticas. Membresia, os membros da igreja são servos que participam ativamente das decisões e da vida da igreja. E eu aproveito para fazer alguns esclarecimentos, que eu penso que eu falhei quando eu propus de tirar do grupo de WhatsApp da igreja as pessoas que não eram membros e as pessoas que não participavam da vida ativa da igreja. Por que o pastor fez isso? Sempre que o pastor toma uma atitude como líder, ele procura comunicar uma mensagem. Quem está no grupo de WhatsApp da igreja, e hoje é uma realidade no mundo corporativo, nas igrejas, redes sociais são inevitáveis, são pessoas que de fato estão participando da vida ativa da igreja. Não basta ser um amigo, um vizinho, um conhecido, alguém que já foi membro da igreja, mas hoje nem está mais na igreja. Não. E aí os irmãos entendam o porquê o pastor toma essa atitude. Algumas pessoas ficaram até aborrecidas, né? Mas espero que elas me perdoem. Né? Mas, irmãos, é que nós, aqui é a irmandade, a fraternidade da fé cristã, é a família de Deus. E no caso específico aqui, nós somos uma igreja local. Então, essa igreja local, a Igreja Batista em Parque Piratininga, ela tem uma vida, tem atividades, tem cultos, tem eventos, e somente faz parte desta realidade, desta vida da igreja, aqueles que de fato participam dela. E o primeiro aspecto necessário é que você seja membro da igreja. E como eu disse, a igreja tem ordem, tem governo, tem estrutura. Para alguém fazer parte de uma igreja local, porque nós somos uma família, nós precisamos de uma identidade, precisamos respeitar as regras, a ordem, o governo, a estrutura da igreja. Ah, eu quero ser membro da Igreja Batista em Parque Piratininga. Tem um processo. Por conta da preocupação e o zelo com a Igreja de Cristo. Irmãos, todos os cuidados que temos, às vezes um bode acaba fazendo parte do hall de membros. Imagina se fosse porta aberta e de qualquer jeito, casa da mãe Joana. Então, olha, todos os cuidados que o pastor, a liderança tem, quando traz alguém para ser membro da igreja, ainda às vezes entra um bode. E esse bode ele vai plantar semente de discórdia, de divisão, vai trazer problemas na igreja. Imagina se a gente deixar escancarada a porta, vem qualquer um e fica do jeito que quiser. Não pode, irmãos. Não pode. Por isso nós temos um processo. Ah, mas não está na Bíblia, classe de novos membros. O etíope eunuco, ele estava lendo Isaías. Filipe pregou e ele, tem água ali, quem impede eu ser batizado? Nada, e já batizou, já é a igreja. Calma, irmãos, é diferente. É diferente. Até porque eles já estavam mais afetos, principalmente aqueles que eram judeus, estavam mais afetos à palavra de Deus, já tinham conhecimento. Era outra realidade. A realidade hoje é outra. Então, isso são cuidados, é um zelo. É um zelo. E dentro do aspecto de ordem. Até o império das trevas tem ordem. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Tem ordem. Nos céus tem ordem.
E aqui, que é a antessala do céu, a igreja local, a igreja de Cristo, é a antessala do céu. Nós devemos, de alguma maneira, refletir aquilo que já está no céu. Tem que ter ordem. Entendem? Compreendem? Não é falta de amor, irmãos. É zelo com a obra do Senhor, com a igreja de Cristo. E somente quando um bode se levanta, ou quando uma ovelha carrancuda se levanta, é que os irmãos compreendem por que na palavra de Deus tem tantas diretrizes sobre disciplina, cuidado, repreensão, correção. Aí os irmãos entendem. Porque a atitude e as ações de uma pessoa só na igreja pode comprometer toda a igreja. Por exemplo, um pastor cai em pecado grave. Vai afrontar e vai afetar toda a igreja. Tem igrejas que nunca mais se levantaram, irmãos, porque a liderança caiu. Então, e tudo que eu falo aqui, e por isso que eu dei esse exemplo, também serve para a liderança, os pastores, e para a liderança em geral. É a palavra de Deus, irmãos. Isso é importante, aproveitei para falar sobre isso, né? E a Assembleia é expressão de autoridade congregacional e governo. Nosso sistema de governo é congregacional. Então, nós decidimos os rumos da igreja à luz da Bíblia Sagrada, com a orientação dos pastores, mas a decisão cabe à Assembleia, à própria igreja. Vamos ampliar o templo, glória a Deus, mas tem que passar na Assembleia. O pastor não decide sozinho, não. Os fundadores da igreja não decidem sozinho, tem que passar na Assembleia. A Assembleia é a expressão da representatividade de toda a igreja. Aliás, não é só representante, é toda a igreja. Quem é membro da igreja tem direito de voto na Assembleia. Isso é um aspecto bem peculiar de nós batistas, quem abraça esse sistema congregacional de governo. É a maneira que nós cremos que Deus usa esse sistema de governo. Ele usa cada um de nós. Nas decisões da Assembleia, nós cremos que há a mão de Deus. Vocês decidiram, o pastor Júlio agora vai ser o pastor da igreja. Nós cremos, é a mão de Deus. E a decisão da igreja em Assembleia é válida. E quando a igreja decide algo contrário à palavra de Deus, como aquela igreja em Alagoas, que recebeu no seu rol de membros homossexuais sem arrependimento, é uma decisão da igreja, e ela vai responder perante Deus por essa decisão, que é errada, nesse caso. Tudo bem? Então, e aqui que nós precisamos estar atentos. Muito se fala que as decisões da Assembleia na Igreja Batista é democrática, é uma decisão democrática. Eu tenho receio desse termo. Eu tenho receio. Por quê? Porque se eu pensar em termos apenas de democracia, quando a igreja soberanamente toma uma decisão que contraria a palavra de Deus, então está tudo bem? Então eu prefiro pensar em termos de uma democracia cristocêntrica. Para a gente nunca esquecer que nossas decisões enquanto igreja em assembleia devem reverberar os ensinos de Cristo. Não podem contrariar a palavra de Deus. Isso é importante. Isso é importante. Então, uma decisão de assembleia não pode ser movida por ganância. Não pode ser movida por interesses mesquinhos. Tem que sempre atentar à vontade de Deus. Sempre. Então, o princípio na nossa igreja é sempre uma liderança plural, porque quando você tem um líder só, é muito perigoso de cair num autoritarismo. Quem detém todo o poder é só Deus. Nosso sistema de governo é uma liderança plural. São vários líderes. Por exemplo, se o pastor Júlio ele começa a desviar-se do caminho da fé, a igreja pode e deve primeiro chamar a atenção. Pastor, corrige o rumo aí, alguma coisa não está bem. E se o pastor não se arrepende, a igreja deve destituir o pastor.
e trazer um homem de Deus que permaneça fiel à palavra do Senhor. Isso serve para qualquer líder. Então, os modelos de governo da igreja, no ponto 5, basicamente nós temos 3 modelos: episcopal, presbiteriano e congregacional. Congregacional nós já entendemos porque é a nossa realidade. É um modelo batista de governo, né? Então, a autoridade na assembleia local, autônoma, democrática, cristocêntrica e soberana, né? Agora, existe também o modelo episcopal, e vejam que são questões importantes, mas são secundárias. Então, não é porque o irmão da Igreja Presbiteriana do Brasil tem um sistema de governo presbiteriano, em que tem um governo de presbíteros, que não vai falar, não, ele é diferente, então ele não é nosso irmão, é primo. Não existe isso, irmãos, ele é irmão. Se ele crê em Cristo para a salvação, se arrependeu de seus pecados, é irmão em Cristo. Aí tem diferenças em questões até importantes, mas secundárias. Mas nos fundamentos da fé cristã, se nós defendemos as mesmas coisas, trindade, dupla natureza de Jesus, salvação pela graça mediante a fé, a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante. Pessoa que defende isso é nosso irmão. Pode fazer parte de qualquer outra denominação, mas é nosso irmão. Então, o sistema episcopal vem até uma transliteração do grego episcopos, que é a ideia de bispo. Por exemplo, os metodistas, os anglicanos, eles têm esse sistema episcopal. Salvo engano, as Assembleias de Deus também é episcopal, porque é um pastor que é o líder principal da denominação. Então, uma igreja local, ela presta conta a uma sede regional e a sede do Brasil, tem isso, né? Diferente do Batista. Por exemplo, a nossa igreja, ela coopera com outras igrejas, numa associação. Tem a Associação das Igrejas Batistas da cidade de Guarulhos e cidades vizinhas. Nós cooperamos com outras igrejas. Às vezes até em outros estados. Mas nós cooperamos. Nem mesmo a Convenção Batista Brasileira ou a CEBESP, Convenção Batista do Estado de São Paulo, pode ter algum tipo de ingerência na nossa igreja local. Nós cooperamos. Nós subscrevemos uma mesma declaração de fé, embora não na íntegra, né? Não é obrigado na íntegra a subscrever. Mas nós cooperamos. Agora, quem decide as coisas na igreja local, no modelo batista, é a Assembleia, é a própria igreja. O presbiteriano já é o governo de presbítero. Tem um presbitério da igreja local, tem um sínodo, que é regional, que também tem poder sobre a igreja local, e o concílio. Então, um pastor presbiteriano, que é o reverendo, né, como eles chamam, é o pastor docente, ele pode ser chamado para qualquer igreja no Brasil e até fora do Brasil. Embora nós, batistas, também, o pastor pode ser, basicamente, ele é mais conhecido na mesma ordem, né? Mais ou menos aqui na associação, ele circula mais por aqui. Eventualmente, pode ir para outro lugar. Isso tem coisas boas e ruins, eu vou falar logo à frente, tá? Base bíblica do congregacionalismo, ponto 6. Atos 6. Atos 6, 1 ao 6. Todos já conhecem, o texto fala da instituição dos diáconos, né? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Veja, a igreja vai crescendo e vai se tornando mais complexa. A necessidade de ordem, de estrutura, de organização, governo, se mostra cada vez mais eficiente e necessária por si só, né? Quando é bem pequenininho, tem 2, 3, é uma coisa. A igreja vai crescendo, precisa de estrutura, organização, governo. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei, veja, ainda eram apóstolos. Os apóstolos falam: igreja, nós vamos ficar com a palavra, com oração. Vocês, igreja,
escolham os diáconos. Ó, a congregação escolheu, a assembleia decidiu. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Os apóstolos deram a diretriz, ensinaram, mas quem escolheu foi a igreja, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e eleição, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Veja o papel da igreja escolhendo os diáconos. Atos 13, Atos 13, 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia da Síria se tornou, depois de Jerusalém, a igreja mais importante. Depois ia até superar Jerusalém, porque ela se tornou um centro missionário. Dali partiram Paulo e Barnabé. Eu vou falar Barnabé e Paulo primeiro, porque Paulo depois é que vai se destacar em importância, né? Mas Barnabé também é um grande servo de Deus, né? Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, a igreja estava servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, quem enviou Paulo e Barnabé, a igreja, na direção do Espírito Santo? A cabeça é Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, na direção do Espírito, a igreja é movida e dirigida pelo Espírito, por meio da palavra. Mas a igreja que enviou Paulo e Barnabé. Veja aí, congregação decidindo. Mateus 18, 15 e 17. 9,50, tá certo ali? Mateus 18. (15 ao 17). Aqui trata da questão da disciplina eclesiástica, que nós vamos aprofundar mais à frente, né? Mateus 18, 15 ao 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Veja que em questão de pecado, um pecado contra alguém, pecado contra você, primeiro você tenta resolver com a pessoa, você não espalha para o mundo inteiro. Ó, o irmão está pecando contra mim. Ó, o fulano lá, acho que ele abandonou a fé. Não, primeiro vai lá e tenta resolver com aquele que te ofendeu. Tem princípio aqui, irmãos. Aí o 16, se porém esse irmão não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. O irmão no tete a tete não ouviu, chama testemunhas. Você vai ampliando um pouquinho mais. Não resolveu, 17. E se ele não os atender, dize à igreja. Olha lá, o sistema congregacional. Então, não resolveu ali no nível mais íntimo, o ofendido e o ofensor, com algumas testemunhas, aí leva para a igreja. Aí leva para a igreja. Não é direto levar para a igreja, ou para o mundo inteiro, né? Não, primeiro vai tentando limitar. Diminua as pessoas envolvidas. Quando não tem arrependimento, aí sim você vai escalando, né? Até chegar à igreja. Ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, olha lá, reunidos vós e Paulo, a igreja, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, há situações na igreja, pecado notório.
é conhecido, grave, dependendo da gravidade, não tem arrependimento, não passa nem por aquelas escalas, os degraus de Mateus 18. É exclusão imediata. Dependendo da notoriedade, é conhecido, é público, da gravidade do pecado, da falta de arrependimento, imediatamente excluído. Não passa nem por aquele, ó, chama o teu irmão, chama a testemunha, leva a... Não, é direta exclusão. E quem que exclui um membro impenitente na igreja? É o pastor? Sim ou não? É a igreja. Não é o pastor que exclui. O pastor não tem esse poder. É a igreja. O pastor pode orientar a igreja. Igreja, ó, esse irmão está assim, assado, não tem arrependimento. Já tentamos de tudo. E a igreja decide. É a igreja como um todo. Tudo bem? E o 12:13, deixa eu ver aqui o 12:13. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que não devemos julgar para não ser julgados? Há uma compreensão errada, irmãos. Nós julgamos sim. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita. Quando você faz a mesma coisa daquele que você está condenando. Mas a Bíblia direto mostra que a gente deve fazer julgamentos. Como é que a gente vai saber se o pastor é adequado para pastorear a igreja, se o irmão deve ser disciplinado? Tem que ter julgamento, com sabedoria, na direção do Senhor. E, finalmente, 2 Coríntios 6:7, para a gente encerrar. 2 Coríntios 6. Não, 2 Coríntios 2, 6 e 7. Basta-lhe... Aqui tudo indica que diz respeito àquele homem de 1 Coríntios 5, que foi excluído da igreja. Foi entregue às mãos de Satanás. O crente fora da comunhão da igreja está nas mãos de Satanás. Olha que terrível essa ideia de desigrejado. O desigrejado está nas mãos de Satanás, ele está mais vulnerável. Porque o texto diz que no dia do juízo ele pode ser salvo a alma, né? E o corpo. Então, aqui o texto de 2 Coríntios 2, provavelmente diz respeito àquele homem que foi excluído, que deitava com a mulher do pai. Né? Ora, se alguém... Não, é o 6. Basta-lhe a punição pela maioria. Olha lá, maioria. Decisão na Assembleia. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então, se depois ele foi excluído e houve arrependimento, e há evidências genuínas desse arrependimento, essa pessoa pode voltar, pode ser restaurada, reconciliada com a igreja. Nós vamos aprender isso quando falarmos com mais profundidade sobre disciplina. Então, a igreja local, ela participa do governo sobre a direção de Cristo e da palavra. Tudo bem, irmãos? Perguntas, palavras, sugestões, comentários? Nada? Compreenderam tudo? Irmão Rogério. O que acontece com o pastor falou? Tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje, sobre disciplina, sobre tudo, uma parte das igrejas que a gente vê hoje não existe isso. Porque eu passei nessas igrejas, membresia, igrejas homens, e não existe uma pregação atuante na questão de Lucas 9:23. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Então, isso é 1 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Então, a mentalidade desses pastores e dessas igrejas é trazer essas pessoas para a igreja e colocar na mente deles para ser que Cristo, ele já morreu pelo pecado dele e não há uma necessidade de conversão. Por quê? Porque Cristo é como se fosse um Cristo universalista. Vem para a igreja e permanece como estado. O seu pecado já foi consumado na cruz e você não precisa ter uma mudança de caráter e uma mudança de conduta. Então, infelizmente, nas igrejas que a gente vê por aí,
acontece muito isso daí. Então, à luz da Bíblia, são poucas as igrejas hoje que estão pregando o negar-se a si mesmo, ou a obediência às escrituras. Então, e também é uma estratégia de Satanás, unir o útil ao agradável, ou seja, dentro da igreja continua, que nem no caso das igrejas homossexuais, que pegam textos isolados da Bíblia, por exemplo, segundo Samuel, né, que fala sobre o amor de Davi, que excede ao amor a muitas mulheres. Por Jonathan. Então, eles ficam pegando esses textos e eles ficam colocando esses textos como regra de vida, ou seja, não precisa ter uma nova, abandonar o seu pecado, porque, tipicamente, Davi possivelmente teve um caso com Jonas. Então, eles colocam vários textos, porque são pessoas que não tiveram uma nova regeneração, né? E a gente vê a propagação do mal dentro de algumas igrejas que não pertencem à igreja de Cristo. Então, a gente vê muito isso. E pessoas que estão numa igreja verdadeira, por não ter uma nova regeneração, se desviaram e foram para essas igrejas sem uma mudança de comportamento, né? Então, a gente tem muito isso. E é preocupante isso mesmo. É uma boa análise do irmão Rogério, é verdade. Não acrescento nada. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós precisamos, Lucas 28, se eu não me engano, ou 14, 28, 28, 14, fala de sentar à mesa e fazer uma análise do custo do discipulado, em outras palavras. Né? Nós precisamos saber que existe um preço. Jesus já pagou todo o preço. Mas você ser cristão envolve essa questão da autonegação. Você negar a si mesmo a cada dia, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas as pessoas pensam em termos de uma igreja cor-de-rosa, bonitinha, tudo tranquilinho, né? Só amor, paz e amor. E às vezes não é, porque nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. É uma análise muito boa. Eu concordo, irmão. É isso aí. Mais alguém? Pedro. Mas, muitas vezes, eu estou no ato, eu amo a pessoa da igreja, e eu vou lá falar com ele 10 vezes. E ele continua. Mas, aí eu falo assim, ele tem que ir embora. Ele tem que seguir o caminho dele. Mas será que eu amei o suficiente para usar esse termo contra ele? Será que eu amei o suficiente? Aí que está a situação. Porque dentro de nós, dentro de mim, quando o Rogério, que é o irmão, gosto de mim aqui, tá bom? Eu posso dizer assim, olha, Rogério, eu vi você roubando. Estou te avisando. 10 vezes eu te avisei. Largar Jesus. Mas será que eu recebi? Será que eu recebi ele? É muito fácil juntarmos aqui e dizer, olha, fulano estava tocando lá no barzinho. Eu já falei para ele 10 vezes. Mas você sabe que aquele fulano é um pai de família, é uma pessoa que foi na faculdade, estudou, tem a fé dele, está lá no barzinho à noite tocando, não tem opção, porque as igrejas não pagam para isso, você sabe disso. Vamos buscar ele, que é uma postura. Por quê? Porque a minha inclinação, pastor, para ele dizer assim, eu posso, eu tenho esse livro, eu posso mandar embora, porque aqui está dizendo que o Rogério está errado, está tocando. Eu tenho que amar mais para depois dizer para a pessoa. Então, tem que cuidar, porque a igreja vai responder muito caro. As igrejas estão vazias, pastor. Mas quando você diz eu, é o individual, eu posso, ou você diz a igreja? É gostoso mandar. É gostoso dizer eu. Mas amar, eu amo, é difícil. É difícil, mas nós temos a inclinação para o mal. Nós vamos aprofundar isso quando tratarmos de disciplina eclesiástica, tá? Aí guarda isso aí, você lembra de novo quando a gente... Vamos chegar na sequência aí, tá bom? Disciplina é expressão de amor. Agora, o que você anunciou aí é uma distorção do amor. É uma distorção, né? Então, a disciplina é expressão de amor. Quem ama, disciplina.
Mas nós vamos falar mais sobre isso depois, para entendermos mais sobre a disciplina eclesiástica. E por que, igual o irmão Rogério falou, por que tem tantas igrejas que você... Eu já fui de uma igreja assim. Entrava, não conhecia ninguém, compromisso nenhum. Ah, estou insatisfeito, vou para outro. Fiz coisa errada, descobri, eu vou para outro. Não, não é assim. Mas a gente conversa sobre isso, tá bom? A Mônica. A questão da disciplina na igreja, irmãos, ela tem um propósito, é de manter a pureza da igreja. Então, toda vez que a igreja toma essa decisão de disciplinar alguém, é sempre no temor, tem sempre que ser no temor do Senhor. E observando a palavra de Deus, que a palavra de Deus está nos ensinando. Isso aí é o nosso parâmetro, né? Eu não acho que seja fácil para a igreja nenhuma ter que disciplinar algum irmão por algum pecado, que não é qualquer pecado, tem que ser um pecado notório. Alguma coisa que já passou por algum processo ali, e a pessoa, eu vou conversar com a pessoa, depois de muitas vezes, eu creio que orando, né? As pessoas orando, a igreja orando, e aquilo não tá, a pessoa não está se arrependendo. Aí, quer dizer, eu não creio que seja assim, um instalar deles. Acho que depois de um processo todo que ocorreu ali, aí vai se chegar a essa conclusão da igreja disciplinar e, quando necessário, a exclusão, para manter sempre, né, a gente tem que ter em mente a pureza da igreja. Vai ser um assunto bom, polêmico, disciplina, mas vamos chegar lá. Polêmico e necessário. Não deveria ser polêmico, né? Não deveria, mas enfim. Mais alguma questão? Não? Então nós encerramos o nosso culto agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor já realizou em nossas vidas, em especial por esse culto de manhã. Obrigado, Pai. Continua conosco. Dá-nos tua direção. Possamos fazer sempre a tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus. Amém.